Nos 5 primeiros meses deste ano, 3.314 pessoas morreram em atentados terroristas pelo mundo. Em um dos ataques mais recentes, dezenas foram atingidos no Irã. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques terroristas no Irã, que na semana passada mataram 12 pessoas e feriram outras 42. Em um deles, o parlamento iraniano foi invadido por um grupo de homens armados vestidos com roupas femininas. Eles dispararam contra os seguranças. 4 pessoas foram feitas reféns. Em um outro ataque, um mausoléu a 25 quilômetros do parlamento foi invadido por 4 homens que abriram fogo. Eles mataram um jardineiro e feriram várias pessoas. Apesar de o Estado Islâmico ter reivindicado as ações, o governo do Irã acredita que a Arábia Saudita esteja por trás dos atentados. A onda de terror tem preocupado também a Inglaterra. No início deste mês, em Londres, um ataque coordenado deixou 7 mortos e 48 feridos em 2 lugares da capital: a London Bridge, um famoso ponto turístico da cidade, e o Borough Market, um dos locais mais movimentados de Londres. 3 suspeitos identificados como terroristas foram mortos. Esse foi o 3º atentado em solo britânico em 2017. Dia 22 de maio, um atentado durante o show da cantora norte-americana Ariana Grande em Manchester deixou 22 mortos. E em março, um outro ataque aconteceu na ponte de Westminster e deixou 5 mortos. Bom, e o advogado de Direito Internacional Marcos Reis está aqui conosco para falar sobre esse tema. Doutor, o que diferencia o terrorismo de um crime comum? Bom, o primeiro fato que a gente pode ajudar a diferenciar é a questão que o criminoso ele tem um sentido de autopreservação. Então ele tem medo da prisão, ele tem medo de ser morto numa ação, então ele tem respeito pela sua própria vida. O terrorista não. Então o terrorista ele tá agindo de acordo com uma causa maior, uma causa religiosa, uma causa política. Então isso o motiva a cometer atos muito mais impressionantes e sem preocupação com sua própria vida. Então isso é um problema muito sério, principalmente para o enfrentamento das polícias. Quando a gente fala em terrorismo, a gente fala aí de um crime que pode desobedecer às barreiras aí das fronteiras, né? Porque o terrorista ele sai de um país, da sua nação, muitas vezes para cometer um crime em outro país e outra nação. Como é que funciona essa legislação internacional e mesmo as legislações nacionais desses países que mais lidam com esse assunto em relação ao terrorismo? O mundo, nós temos diversas legislações. O grande problema é que nenhuma trata de forma concreta o que é o fenômeno do terrorismo. Então, não existe uma lei internacional que defina o que é o terrorismo. Então, nós temos tratados sobre a questão da prevenção ao financiamento do terrorismo, tratado contra os crimes cometidos em aeronaves praticados por terroristas, etc. Mas nós não temos a definição internacional do que é terrorismo. Então, nós dependemos das legislações de cada país. Então, cada país vai possuir sua própria legislação e vai tratar o tema de maneira específica, normalmente de acordo com seus interesses. Se uma pessoa, por exemplo, sai de um país e vai para o outro, pratica lá um ato terrorista, e ele é pego nesse país onde ele praticou o ato, ele responde pelas leis vigentes naquele país, é isso? Exatamente. Então, se o país não tiver uma legislação de combate ao terrorismo, uma legislação específica, provavelmente ele vai responder pelos homicídios que ele cometeu, pelas lesões, pelo dano que ele cometeu. Era o que acontecia no Brasil antes do ano passado, antes da Lei 3.260. Então, nós não tínhamos uma legislação sobre o terrorismo no país. Justamente sobre essa legislação que eu queria falar com o senhor, foi sancionada, né, no ano passado, 2016, a Lei Antiterrorismo no Brasil. Como que ela define o terrorismo? É semelhante às legislações de países do exterior, de outros países? Ela tem alguns aspectos importantes. Primeiro, é a primeira legislação que eu conheço que trata do terrorista único, ou seja, uma pessoa pode cometer atos de terrorismo. Normalmente as legislações alienígenas dos outros países são legislações que prevêem grupos praticando esses atos, pelo menos 3, 4 pessoas. Então a legislação brasileira ela já está um pouco adiantada e ela prevê a questão, por exemplo, do lobo solitário. Então uma pessoa pode praticar atos de terrorismo. Infelizmente, ainda na nossa legislação,
uma característica importante para a conceituação do crime de terrorismo, que é o fim político, a finalidade política, não foi inserida na nossa legislação ainda. Então, a legislação brasileira, ela trata o terrorismo como um crime praticado com violência, por motivos de xenofobia, de discriminação. O fim político não está dentro da nossa legislação ainda. E acontece por esse fim também? Acontece sim. Então, por exemplo, alguma entidade, algum grupo querendo, por exemplo, a secessão do território brasileiro, ele pode cometer atos de terror com a finalidade política e ele poderia ser tratado como um ato de terrorismo. Outro exemplo é, por exemplo, uma organização criminosa como o PCC, como o Comando Vermelho, na medida que eles começam a colocar fogo em ônibus, eles matam policiais, eles atacam delegacias, isso é um ato de terror do ponto de vista doutrinário, porque tem uma finalidade política aí por trás. Ainda que não sejam organizações terroristas, são organizações criminosas, naquele momento eles cometeram atos de terrorismo porque eles estão tentando mudar o comportamento do Estado e da sociedade. O Brasil tem uma fronteira gigantesca aí, né? Um país de dimensões continentais e a entrada de pessoas por essas fronteiras é muito facilitada no país. Recentemente também a gente teve a nova lei da migração, que já regulou esse aspecto da entrada. Também associada à lei antiterrorismo, ela protege o país de, porventura, se alguma pessoa quiser vir de fora praticar atos de terrorismo dentro do país. Não, na verdade, nenhuma legislação no mundo, salvo em países muito fechados, como a Coreia do Norte, né, vão proteger o acesso de pessoas com má intenção no nosso território. Então, nós vamos ter turistas, vamos ter pessoas de negócio que podem ser cooptadas por organizações terroristas que vão entrar no nosso território. A legislação, ela não vai combater o terrorismo por si só. A gente precisa investir em trabalho policial, a gente precisa investir no Ministério Público, nas polícias, na justiça, na inteligência do país. A inteligência é muito importante para a gente prevenir atos de terrorismo. E também a gente tem que se preocupar também com a parte depois do ato. Provavelmente vai acontecer, é muito difícil a gente impedir tudo. A gente precisa pensar na resiliência, como a sociedade brasileira vai passar por cima disso. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com Marcos Reis, que é advogado de direito internacional, e conversou com a gente a respeito do terrorismo e das leis que regem esse assunto no mundo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima.